Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão? Espero que animados para que a gente continue a nossa conversa sobre humor, ironia e figuras de linguagem nas tirinhas de humor. Então hoje a gente vai fazer uma leitura extensa de várias tirinhas de humor para que a gente consiga identificar ali o modo como a linguagem é utilizada, as figuras de linguagem, os recursos como ironia e etc. Tá? Como vocês sabem, eu sou uma mulher muito sortuda que nunca, absolutamente nunca ando sozinha. E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Clisma. Bem-vindo, Clisma. Espero que você goste da nossa aula de hoje. A tradução para Libras, como vocês sabem, torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas extras que vocês podem encontrar tanto no nosso canal do YouTube, Educa Recife, quanto no nosso aplicativo, tá? Ainda pensando em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, tenho um cabelo preto cacheado na altura do queixo, agora, que antes era no ombro, mas agora está no queixo. Estou de blusa azul e calça preta, em frente à câmera, dando essa aula para vocês, tá certo? Como vocês sabem também, a gente tem o nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem fazer o download em todas as lojas de aplicativo ou pelo QR Code que vai aparecer na tela, tá certo? E a grande novidade do nosso aplicativo é justamente o chat, que é a nossa ferramenta interacional. E hoje, quem faz nosso chat é a minha, a sua, nossa querida, perfeita, maravilhosa, incrível professora de língua portuguesa, Adriana Maria. Bem-vinda, professora, à aula de hoje. Professora Camille, quantos adjetivos aí, não é? Mas, minha gente, é uma alegria estar aqui com vocês, não é? Ela que é tudo isso que ela falou aí, não é? Eu devolvo para ela, tá? Então, eu sou Adriana Maria, este é o meu sinal, eu vou também me autodescrever. Eu visto blusa laranja, estou sentada por trás de um computador, tenho cabelo tamanho médio, um pouco claro, como dizia minha avó, queimado do sol, uso óculos, não é? Tenho cor parda, os cabelos estão escovados e estou aqui para interagir com vocês. Então, coloquem aí perguntas, como ela fala, não é? Fofocas também, se vocês quiserem, a gente interage aqui, tá? Então é isso, minha gente. Vamos participar dessa aula maravilhosa com essa professora linda, né, que está assim com o cabelo assim, né, lindo também, né? Ela deu cortou, né? Deu aquele toque especial que ela fica assim, ainda maravilhosa, não é? Então, Professora Adriana, assim você me deixa com vergonha. Não é? No conhecimento, porque conhecimento ela tem. Veja só, assim eu fico tímida. E como vocês sabem, a gente não morde. Então, de verdade, qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudá-los, né, nessa estrada do conhecimento. E olha, vamos revisar alguns conceitos que a gente já vem trabalhando exaustivamente nessas últimas aulas. Inclusive, né, a produção aqui, os intérpretes acho que não aguentam mais ver os mesmos conceitos, mas é importante que a gente reforce, né, até porque a gente vai trabalhar agora hoje com uma interpretação de texto. Então, eu vou apontar algumas coisas que a gente precisa revisar. Primeiro, o conceito de tirinha, né? Que a tirinha é conhecida pela sequência de 1 a 4 quadros, envolve personagens fictícias que representam construções estereotipadas da condição humana. O conteúdo pode abordar assuntos filosóficos, políticos, sociais ou apenas entretenimento. Quanto ao aspecto da narrativa, a tirinha possui geralmente uma piada curta, trazendo quebra de expectativa no processo interpretativo. E aí vai ser justamente essa quebra de expectativa nesse processo de interpretação da tirinha que a gente vai se focar hoje, né? A gente vai tentar perceber onde reside o humor, né? Onde está o humor nas tirinhas, qual a função aí da gente pensar uma linguagem denotativa, uma linguagem conotativa, figuras de linguagem, ironia e outros conceitos. E aí, o que é que nos faz rir, né, gente? O humor, então, dentro da nossa cabeça, o humor nada mais é do que a quebra de um padrão mental. Então, a gente ri, a gente acha graça porque há essa quebra da expectativa, há essa quebra do que a gente espera que continue narrativamente.
Então, ó, funciona assim. Quando alguém conta uma piada ou narra uma história engraçada, a situação inicial parece perfeitamente normal. O que vem em seguida é que é inesperado e causa a risada. Então, é justamente essa quebra do padrão mental que está esperando uma conclusão normal, né? Não normal, mas uma conclusão padrão, esperada. E aí, quando a gente tem essa quebra, ou tem um trocadilho, um plot twist, ou tem uma conclusão inesperada, a gente tem essa quebra do padrão mental. E aí, que geralmente causa o quê? A risada, tá? Um outro recurso bastante utilizado são as figuras de linguagem. Então, ó, repetindo, né, novamente, mais uma vez, figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do literal, portanto, permitem uma plurissignificação, ou seja, muitos significados do enunciado. Então, por causa das figuras de linguagem, a gente tem essa linguagem do dia a dia tirada do comum e trabalhada de um jeito diferente. Então, às vezes, haverá a figura de linguagem que vai privilegiar o sentido, né? Que são as figuras de semântica. Outras, o som, que são as figuras de som, né? Outras, a gente vai ter uma quebra no pensamento, que aí são as figuras de pensamento. As figuras de palavras ou semânticas estão associadas aos significados das palavras. Então, a gente tem como exemplo uma metáfora, né? Que é quando a gente vai fazer uma comparação implícita. A gente tem a sinestesia, em que haverá uma mistura de sentidos, né? Uma comparação, entre outros, tá? A gente tem as figuras de pensamento, né? Que ocorrem quando são empregadas intencionalmente palavras que provocam significados ou ideias diferentes daquelas que normalmente as palavras ou expressões que sugerem no contexto. Então, por exemplo, a ironia. Professora, né? Camila, é interessante porque no humor acontece muito isso, não é? Exatamente. E aí, minha gente, o riso é muito importante, não é? Faz um bem tremendo, melhora até as expressões faciais. É não é verdade. Mesmo? Então, quando vem essas figuras de pensamento, não é? No humor é construído, não é? Esse sentido, não é? Para produzir essas risadas. Então, é muito importante, não é, conhecermos essas figuras de pensamentos, essas figuras de linguagem. Exatamente, professora. E a gente também, olha, arrasou. É exatamente isso. E a gente tem aqui como, assim, principais exemplos, né? O paradoxo, que é quando a gente trabalha ideias tipo, opostas, antítese também. A ironia, que a gente vai ver, inclusive, a parte aqui. E a gente tem as figuras de som, que são aquelas em que o foco é a sonoridade, né? Elas valorizam a especificidade do texto por meio da sonoridade, ou seja, da repetição de sons. Então, assim, os nomes não são muito bonitos, nem muito fáceis, né? Mas a gente tem a aliteração, né? Que é aquela repetição das consoantes. Isso. A assonância, que é a repetição da vogal. E a paranomásia, que a gente vai ver, inclusive, aqui em uma das tirinhas, que é justamente essa aproximação, esse uso de palavras semelhantes, né? Para construir um trocadilho. Por exemplo, quem casa quer casa. Aqui a gente tem duas palavras com significados diferentes que são semelhantes no som. Então, a gente pode trabalhar esse trocadilho, tá? A ironia, que é uma figura de linguagem, de pensamento, que utiliza palavras com sentido oposto para dar ênfase ao discurso. Como esse recurso estilístico recorre à combinação de ideias e pensamentos, é classificada como uma figura de pensamento. A palavra ironia tem origem grega e significa dissimulação e fingimento. E aí percebam que a gente tem aí o menininho fazendo as aspas, né? Um gifzinho com aspas, porque a aspas é um marcador de ironia no discurso falado. Não sempre, mas é um recurso que pode ser utilizado, tá? Então, você pode dizer, esse menino é um santo. Ok, porque quando a gente fala, a gente tem o tom, né? O tom da voz.
A gente diz, ele é um santo, chegou, sentou, dormiu. Mas a gente sempre pode dizer, ele é um santo, destruiu tudo. E aí, quando a gente vai usar a ironia no discurso, a gente geralmente vai aspear, né? Colocar aspas nesse santo. Ele é um santo, entre aspas. Que aí, isso indica que você disse isso, mas você queria dizer outra coisa diferente, que é justamente a definição também da ironia, né? E aí a gente tem o que é metalinguagem, que é quando a gente usa um código para falar de um outro código. Então, se eu uso, por exemplo, uma música para falar da construção da música, como você escreve uma música, aquilo é uma metalinguagem, tá? Isso. E aí eu trouxe uma série de tirinhas de Armandinho, né, que eu acho que é querido por todos e que consegue trabalhar diversos conceitos e diversas ideias e nos faz, inclusive, refletir bastante, né, através do humor, através das tirinhas, cuja graça nem sempre é uma graça de gargalhar, às vezes é uma percepção do absurdo da vida, do absurdo do mundo. E o absurdo do mundo nos faz ter uma reação, às vezes, de espanto e de riso, né? De pensar, nossa, como isso pode acontecer? E aí, Armandinho, ele vai provocando essas reflexões. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler com calma, tá? E eu trouxe depois de cada uma, eu trouxe uma ligeira interpretação, só para guiar a gente mesmo, mas fiquem à vontade para comentar qualquer coisa no chat. A professora Adriana também sabe que pode aqui fazer as interferências que forem necessárias. E aí eu espero que a gente tenha essa segunda metade da aula de uma maneira mais divertida, né? Porque às vezes a gente fica muito na análise do conceito, e não vai tanto para o material, né? Para a concretude, tá certo? Então, qualquer coisa, se estiver indo muito rápido, se não estiver entendendo, usem o chat, tá? Olha, essa primeira tirinha aqui, a gente tem 3 quadrinhos, tá? Então, a gente só consegue ver, na verdade, da cintura para baixo da mãe de Armandinho, tá? Então, tá lá. A gente tem 3 personagens. A mãe de Armandinho, Armandinho e o sapo dele, que tá sempre junto dele. Então, ó, ela fala, eu vi a chance e a agarrei com unhas e dentes. Isso é a mãe dele falando, tá? No segundo quadrinho, ela diz, e adivinha o que aconteceu? Aí, no terceiro quadrinho, que é onde a gente vai ter a quebra da expectativa, a gente tem a chance ficou toda arranhada e mordida. Então, vejam aqui, Armandinho ele tem uma compreensão literal, né, denotativa do que a mãe dele falou. O que ela quis dizer, na verdade, é que ela aproveitou a chance, não é? Ela diz que agarrou com unhas e dentes. É uma expressão que a gente usa geralmente para dizer que a gente conquistou alguma coisa, que a gente aproveitou a chance. Mas aí ela usa essa linguagem conotativa, né? Porque ela vai usar uma expressão, mas Armandinho entende que a mãe diz de maneira denotativa. Então, aí, o que é que causa o riso aqui? É justamente essa compreensão, porque aí ele vem com a tirada final, né? A chance ficou toda arranhada e mordida, porque a mãe disse que pegou a chance e agarrou com unhas e dentes. Então, ele materializa essa chance como algo que não seja tão abstrato e que parece mordida e arranhada. Por quê? Porque ele entende isso denotativamente. Vocês lembram disso? O sentido denotativo é aquele dicionarizado, mais concreto, é o que a gente usa mais comumente. Enquanto que o sentido conotativo ou figurado é aquele em que a gente usa de maneira mais subjetiva, né? Que foi o caso aqui da mãe de Armandinho. E aí, o professor Adriana, é boa, né? Essa? Massa, muito boa. Como Camila. Ele vai, assim, em uma linguagem muito simples, sim, construir um conceito até mais complexo, né? Da gente entender que o que eles estão, tipo, a graça aí é a compreensão do discurso por vieses diferentes, né? Ó, aqui, na segunda a gente também vai ter 3 quadrinhos, tá? Aqui a gente vai ter, na verdade, um professor e Armandinho. O que eu acho interessante é que os adultos, em geral, eles aparecem apenas
da metade para baixo, porque Armandinho é pequeno, né? Então a gente tem a visão que ele tem. Então, ó, a primeiro quadrinho ele fala assim, o professor fala: o problema foi interpretação de texto, Armando. E Armando diz: então, no segundo quadrinho, o professor diz: você não soube interpretar a pergunta. Ao que Armandinho, de maneira inclusive desaforada, responde: e será que o senhor soube interpretar a minha resposta? E aqui ele levanta um ponto que, assim, além da graça, da piada e tal, é como às vezes nós adultos, a gente subestima até a percepção das crianças, né? Ele já porque não deixa de ser um argumento válido. O professor soube interpretar a resposta dele? A gente não sabe. Agora, claro que ele usou isso como uma saída, né? Então, vem. Aqui, Armandinho questiona a interpretação de texto do seu professor de maneira irônica. Ele está sendo irônico. Ele não está realmente duvidando que o professor tenha interpretado bem, mas é que ele vai usar da ironia para se sair, né? E aí é o que causa o humor nessa tirinha. Na próxima, a gente tem Armandinho e uma amiga dele, que no primeiro quadrinho, ele diz assim: sempre dizem para eu lançar um livro. E então, aí ela diz: legal! No segundo quadrinho, ela pergunta: e quando será o lançamento? Ele: agora. E no terceiro quadrinho, a gente só vê a amiga dele e ele lançando o livro, jogando o livro, atirando o livro. Então, veja. É só pra gente rir. É só pra gente rir. Mas o livro que Armandinho segura é a capa do livro do autor mesmo. Então, ele faz essa piadinha e insere um elemento metalinguístico dentro, sim, né? Dentro da tirinha. E aqui, gente, o riso seria por quê? Por quê? Porque aqui a gente, de novo, vai explorar a polissemia da linguagem. Porque quando se fala em lançar livro, de novo, a gente está usando um sentido mais conotativo. Quando a gente diz em lançar um livro, publicar um livro, não jogar. Mas um verbo é um verbo que permite diferentes interpretações. E nesse caso, Armandinho foi, novamente, bastante literal, né? Eu acho que, na verdade, Armandinho é pouco lúdico. Porque ele geralmente pega, assim, as coisas muito no literal, né? E é, na verdade, o que causa a graça. E aí, aqui, ó, de novo, o humor se dá pela compreensão denotativa e conotativa da linguagem. No caso, o verbo lançar, por conta dos vários sentidos possíveis, permite mais de uma interpretação, né? No caso, Armandinho o entende de maneira literal e aí ele joga o livro. Não lança, não publica, ele joga, ele atira, né? E aqui a gente tem Armandinho e uma amiguinha, os dois de capacete, querendo subir onde? Numa dessas paredes de escalada, né? E aí a amiga dele diz: impossível, Armandinho. Ao que ele responde no segundo quadrinho: impossível não existe no meu dicionário, Fê. Quando a gente para aqui, a gente diz: nossa, ele está o quê? Perseverante, confiante, acreditando no seu potencial de escalador. Mas eis que Armandinho nos tira um dicionário e mostra, viu só? Faltam páginas da letra I. Então, sim, impossível literalmente não existe no nosso dicionário. No dele, porque não existem as palavras com letra I. E aqui, de novo, a gente vai ficar nesse sentido denotativo, conotativo, né? Da expressão de quando a gente diz: ah, tal palavra não existe no meu dicionário, quer dizer que a gente vai ser confiante, que a gente não vai dar crédito para aquele conceito, mas aí ele vai e traz denotativamente, né, de maneira concreta, um dicionário cujas páginas da letra I se perderam. Pois é. Então, o humor e a graça aqui se dão. Aqui a professora esqueceu uma concordância, gente, porque eu ia botar só o humor se dá, eu adicionei a graça, não fiz a concordância, mas olha, humor e graça aqui se dão, porque cremos que na primeira fala dele, ele se refere a um modo de dizer, né? Mas, na realidade, o dicionário dele, de fato, não possuía a página.
E aqui é sempre esse jogo do que é literal, do que não é literal, tá? Essa eu gosto particularmente. E eu acho que a professora Adriana também vai gostar. Sim. Olha, são 3 quadrinhos novamente, tá? Falando nisso, professora Adriana, o que você está achando aqui da nossa aula? Maravilhosa, me divertindo aqui, não é, nesse tempo, não é? Fui um pouco impedida de falar assim, né? Mas, gente, como é bom aprender com as tirinhas de Armandinho, né? Então, percebemos aí o tempo todo o jogo, não é? Da figura de linguagem, o sentido, não é? Feito sentido na figura de linguagem conotativa, não é? E a gente percebe aí a atuação, não é? Da palavra literal. E aí a professora Camille vem trazendo para a gente uma explicação muito legal, onde também reforça, eu queria lembrar vocês das provas aí, não é? Que vai estar acontecendo para o 9º ano, e aí é interessante porque cai muita tirinha nas provas, não é? Externas, e aí é uma aula que vocês devem revisar. Então, minha gente, esse é o tempo de estudar, de lembrar, não é, de tudo aquilo, esses conhecimentos que é mastigado em sala de aula com a sua professora, com o seu professor. Então, é hora de você retomar esses conteúdos. E essa aula, ela está perfeita para esse momento de estudo para as provas externas. E aí, apostamos em vocês aí, entrando nas escolas técnicas estaduais aí, não é, no próximo ano, 2023. Então, minha gente, estamos torcendo por vocês. Professora Adriana, obrigada pela sua contribuição. E lembrem mesmo, realmente, tem até uma inscrição, né? Uma prova que tem uma inscrição em breve que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas o que eu ia dizer é que a gente percebe que o autor de Armandinho, ele consegue construir uma narrativa e quebrar essa narrativa com humor, porque ele possui completo domínio da linguagem. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele sabe que colocar palavras que transitam, né, entre esses sentidos denotativos e conotativos e mostrar a diferença desses sentidos vai causar essa quebra. Sim. Né? Então, ó, nesse quadrinho aqui, a gente vai ter de novo 3 quadrinhos. No primeiro, a gente tem Armandinho com uma placa escrito "Vendo o pôr do sol", olhando o pôr do sol, né? E aí a gente escuta só vê um diálogo, só vê que não chega nem a ser um balão, né? Só um indicativo de fala. Ô, Mili, não atrapalhando, mas trazendo, não é, essa fala que é importante perceber todos os elementos do quadrinho, isso, não é? E aí perceber também, não é, quando você lê a primeira vez você não entende, não é? Às vezes a tirinha, o humor da tirinha, não é? Então você deve ler novamente, observar para onde Armandinho está olhando, não é? Isso, os indicativos de fala. Os indicativos de fala, isso é muito importante, minha gente. Ó, continuando, obrigada, professora Adriana. Continuando, aí a gente tem ele lá com a sua placa, "Vendo o pôr do sol". E aí vem um diálogo, né, dizendo: "Quanto quer pelo pôr do sol?". Então, de cara, a gente já percebe que é uma coisa absurda, né? Alguém querer comprar o pôr do sol e inferir que ele está vendendo o pôr do sol. Ao que no segundo quadrinho, ele se vira para a voz, né? E diz: "Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol". E aí, no terceiro quadrinho, ele se vira novamente para o pôr do sol e diz: "Aproveite para ver também". Tá, ele praticamente militou, assim, para dizer assim, né? Ao invés de você querer comprar o que é de graça, o que pode ser apreciado, porque você só não vê, né? Mas aqui a gente percebe que o quiprocó, né? A intriga do quadrinho se dá justamente pela semelhança sonora, e a gente vem o quê? Na paronomásia. Sim. Né? A semelhança sonora entre os verbos vender conjugado, eu vendo, e o verbo ver conjugado, né? Tipo, vendo, sim, está vendo. O que causa a intriga e a graça da tirinha. Por quê? O moço achou que Armandinho estivesse vendendo o pôr do sol. E ele só estava vendo. Pois isso tudo. E aí, nisso, Armandinho dá essa lição, né? De dizer, aproveite para ver você também. Aproveite para
aproveitar, né, a vida, os simples da vida, sem essa necessidade constante de comprar tudo. Eu acho que vai muito por esse caminho. E na última, e aqui eu juro a gente está terminando, aí a gente tem de novo 3 tirinhas e aí Armandinho, o pai dele, né, alguém está explicando para ele. Quando está com aspas, pode ter um significado diferente, sem uma ironia. Amigos e amigos aspeado. Um bode com aspas talvez não seja exatamente um bode. E aí, Armandinho, no terceiro quadrinho, se vira para um bode e diz, afinal, você é um bode ou uma ironia? De novo, ele vai muito para o concreto, né? Sim. Mas veja, o que a explicação quis dizer é que quando você escreve bode entre aspas, pode ser, sei lá, ele está de bode, tá? De mau humor, né? Não quer dizer que seja um bode. Mas ele vira para um bode e diz, afinal, você é um bode ou uma ironia? Ou seja, você está aspeado ou não, né? Perfeito. Então, há aqui uma materialização visual, inclusive do uso das aspas, para marcar a ironia. Assim, a graça da tirinha é o questionamento de Armandinho em relação ao bode ser um bode ou uma ironia. E a nossa aula, gente, está chegando ao fim. Eu queria encerrar com essa citação de Octavia Butler, que é muito importante. Todas as relações são relações de poder, então a gente pense bastante nisso. Vou passar para a professora Adriana se despedir de vocês rapidinho. Gente, um cheiro no coração de vocês. Aproveitem essa aula, estudem e desejamos que vocês tirem boas notas, tenham bons aprendizados. Até mais, pessoal. Como sempre, foi um prazer enorme estar aqui. Então, obrigada a Clisma, a professora Adriana, a produção que leva a aula até vocês e a você que está aí em casa. Um beijo e até a próxima.